Pai nosso, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este momento de estarmos aqui reunidos em teu nome. E pedimos que a tua graça, tua bênção e teu favor estejam sendo derramadas sobre a nossa vida. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada. Eu te peço e eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, só lembrando vocês que este nosso encontro, ele vai para o meu canal no YouTube. Não sei se você já se inscreveu no meu canal. Você já está inscrito lá no meu canal? Ronaldo Bezerra. É só você procurar lá no YouTube e você vai encontrar o meu canal. Você pode se inscrever, você pode clicar, ativar aquele sininho de notificações para você receber o aviso das mensagens, das novidades, enfim, de tudo aquilo que está acontecendo no meu canal no YouTube. Tá bom, pessoal? Desde já agradeço aqui o pessoal que tem contribuído, seja através aqui dos selinhos da live, né? Nós temos os selinhos, o pessoal contribui, e também através de um Pix, o pessoal tem contribuído e abençoado minha vida e ministério e também esses nossos encontros. Então, quero agradecer a todos vocês. Deus os abençoe. Bom, gente, vamos lá. Hoje é a segunda parte da oração do Pai Nosso. É o segundo momento. Hoje o tema é santificado seja o teu nome. Nós vimos na semana passada a primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. Hoje nós vamos falar sobre a segunda frase, santificado seja o teu nome. O que é que significa santificar o nome de Deus? Você sabe me dar uma definição? Você sabe me dar uma definição? Escreva uma definição do que é que significa santificado seja o teu nome, santificar o nome de Deus. O que é que significa isso? Vamos lá, pessoal? Escrevam aqui para mim. Eu quero ler o que vocês vão escrever. A Ludmila escreveu, é honrar. Éder escreveu, exaltá-lo pelo que ele é. O que é que significa santificar o nome de Deus? Vamos lá, escrevam. Você tem uma definição? Levi Muniz escreveu, colocar o nome de Deus acima de todas as coisas. A Cláudia, exaltar. A Márcia, vivendo uma vida que o exalte como Senhor. Simone Carvalho, exaltar. Vamos lá, pessoal. Yusseia, exaltar. Cláudia Tene, reverenciar. Estou lendo alguns aqui. Engrandecer ao Senhor. Reconhecer o quanto o Senhor é grande. Reconhecer que somente Ele é santo. Rosângela Fati escreveu honrar e exaltar. A Fábia escreveu não misturar o santo com o profano. Anice escreveu ele é único para glorificar. Vamos lá. Suzete, enaltecer ao Senhor. Fernanda Melo, santo separado, torná-lo único. Reconhecer a sua santidade e o adorar. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, pessoal. Dizer que ele é santo, não existe outro igual a ele. Amar, respeitar, honrar, disse a Ilza Maria. Honrar com a nossa vida. O que mais? O Vitor Faruque, adorar este nome. Sueli, obedecer ao nosso Deus que é perfeito. Isso aí, gente.
Vamos lá. Então vamos ler a oração? Acho que vale a pena a gente mais uma vez ler esta oração que Jesus nos ensinou. Lá em Mateus, no capítulo 6, nós encontramos esta oração a partir do versículo 5. Jesus disse: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro", disse Jesus, "que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim", disse Jesus: "Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém." Que oração poderosa, gente. Que oração poderosa nós acabamos de ler. Que oração linda e verdadeira que Jesus nos ensinou. Bom, meus amigos, a oração do Pai Nosso faz parte do Sermão da Montanha. E era costume dos rabinos ensinar aos seus discípulos orações simples, para que as memorizassem e repetissem com facilidade. E é o que Jesus faz aqui também. Interessante isso. E nós vimos na semana passada, quando eu falei sobre o primeiro tema, né, o Pai Nosso que estás nos céus, nós vimos que Jesus condenou a oração dos fariseus. Jesus não condenou a oração repetida. Não é isso. Ou o fato de apresentarmos a Deus os mesmos problemas. Não é isso que Jesus condena. Afinal, gente, a Bíblia nos estimula a persistir em oração. O que Jesus mesmo condenou foram as vãs repetições. Guarde isso, para você não se confundir aqui, né? Então Jesus está condenando as vãs repetições. E aí você pergunta, mas o que é que significa isso? O que são vãs repetições? Vãs repetições é aquela oração sem propósito, sem objetivo. É oração mecânica. É aquela oração feita apenas por hábito, por religiosidade, né? As vãs repetições é repetir palavras sem qualquer sentido e significado. É isso que Jesus está condenando. Então, na semana passada, nós estudamos a respeito de Deus como o Pai de todos nós. O Pai dos cristãos, o Abba, que significa paizinho querido. Esse Pai que é nosso, que é íntimo, é autoridade, é amoroso, está nos céus, ele tem todo o poder. E está pronto a ouvir a oração de todo aquele que clama e que invoca o seu santo nome. E que bom a gente saber disso, não é verdade? Isso traz um alento ao nosso coração, saber que este Pai ouve a nossa oração. Então, gente, hoje nós vamos meditar na segunda frase da oração, desta oração do Pai Nosso, que é a frase: santificado seja o teu nome. Anote isso e repita: santificado seja o teu nome. Esta é a segunda frase da oração que Jesus ensinou. Mas antes de pedir qualquer coisa a Deus, você deve adorá-lo por aquilo que ele é. O nome do nosso Deus é santo, e santidade tem a ver com algo que foi separado.
O que significa então dizer, gente, que este nome é separado? O que é que significa isso? Significa dizer que o nome de Deus é totalmente diferente e está acima de qualquer outro nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Entende isso? Dizer que este nome é separado, é santo, vou repetir. Significa dizer que o nome de Deus é totalmente diferente e está acima de qualquer outro nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. E a este nome, lembrando aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que a este nome todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O nome de Deus, amigos, expressa a sua natureza, seu caráter, seu valor e sua plenitude divina. Ele revela a autoexistência de Deus, que não tem início nem fim, que é imutável e que não depende de ninguém para ser o que é. Ele é. É este nome que Jesus nos ensina a santificar. É este nome. Santificado seja o teu nome. O que essa frase nos ensina, amigos? O que significa isso? Quais são os ensinamentos que a gente pode aprender desta frase que Jesus nos ensinou? E eu queria mostrar aqui a vocês algumas lições, alguns aspectos importantes dessa frase. O que significa santificado seja o teu nome? O que significa? O que essa frase nos ensina? Primeiro, se você quiser anotar, faça isso. Anote aí. Deus deve ser reverenciado. Santificado seja o teu nome. Significa que Deus deve ser reverenciado. Gente, quando você diz santificado seja o teu nome, em outras palavras, é como se você estivesse orando da seguinte maneira: ó Deus grande e poderoso, Deus que transformou a minha vida, sejas tu adorado, tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Quando você estiver diante de Deus, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que você deve fazer não é pedir nada, mas é glorificar e reverenciar o seu nome e dizer: Senhor, o teu nome é santo. Glorificado, honrado e exaltado seja o teu nome sobre toda a terra. Tu és um Deus santo, poderoso e temível. Aleluia. A frase que nós estudamos na semana passada, Pai nosso que estás nos céus, gente, é um paradoxo lindíssimo. Pois o mesmo Deus que é Pai, é amor, é amigo e é íntimo, é o Deus poderoso que está nos céus, que é capaz de fazer todas as coisas. Gente, o amor de Deus deseja e o seu poder é que faz. Guarde isso no seu coração. Eu vou repetir. O amor de Deus deseja e o seu poder é que faz, é que realiza. E graças a Deus nós temos um Pai a quem nós podemos pedir e Ele pode realizar, porque nele habita a plenitude de todo o poder e toda a autoridade. Portanto, quando você estiver na presença desse Deus, santifique o nome dele e dê honra a ele por quem ele é. Infelizmente, amigos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas só querem receber coisas de Deus, não é verdade? Elas se aproximam de Deus para arrancar coisas de Deus, para pedir. Parecem crianças. Na verdade, criança é assim. Criança só se aproxima, quando é pequena, para cima do pai para pedir. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Você leva uma criança no shopping, a criança fica enlouquecida,
né? Numa loja de brinquedo, passa lá, quer isso, quer outro brinquedo. E às vezes a gente parece, nesse aspecto, como criança, nos aproximamos de Deus só para pedir. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo outro. Mas nós precisamos, queridos, aprender que quando nós estivermos na presença desse Deus, nós devemos santificar o nome dele e dar honra a ele por quem ele é. Por quem ele é. Outras pessoas ainda acham que podem se igualar a Deus. Essas pessoas pensam que para obter as coisas basta ter pensamento positivo. Para adquirir alguma coisa basta mentalizar. Basta dizer palavras de afirmação, citar jargões e frases de efeito, e então terão o que querem. Porque tudo está ao alcance deles. Tem gente que pensa isso. Infelizmente, tem muito crente dentro das nossas igrejas que agem assim com Deus. Pessoas que pensam que para obter alguma coisa precisam mentalizar, precisam citar jargões, fazer pensamento positivo, né? Dizer palavras de afirmação, e aí então eles terão o que querem. Mas não, queridos, isso é uma falácia e uma tentativa de menosprezar o nome de Deus. Gente, mas não há nada nos céus e na terra, pessoal, que se compare ao nome de Deus. Quando nós oramos e clamamos, nós sabemos que é o Pai do céu que nos atende, e não o poder da nossa mente ou a força das nossas emoções. É Ele que nos atende. É o Senhor. E não a força do pensamento que atende. Não é isso, gente. Não é isso. Amém, pessoal? Quem está cuidando de nós é o Pai do céu. É o Paizinho querido. É o Todo-Poderoso. Lembre-se que quando você se dirigir a Deus, você não está diante de um homem. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não é homem. Deus não é homem. Você não está diante do homem, mas você está diante do Criador e sustentador de todas as coisas, de todo o universo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos resgatou e salvou, o que era, que é e há de vir, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus poderoso, Deus eterno. Aleluia. Então, gente, santificado seja o teu nome. O que isso nos ensina? Primeiro, Deus deve ser reverenciado. Qual é o segundo ensinamento para você anotar aí? Santificado seja o teu nome. O que é que isso nos ensina? Anote. Segundo, a santidade de Deus deve ser manifesta. A santidade de Deus deve ser manifesta. Nós vivemos tempos terríveis, queridos, de uma decadência moral, espiritual, institucional, não é verdade? A malícia da sociedade tem ofendido a Deus. O pecado tem destruído todas as estruturas. As prioridades na vida estão invertidas, pessoal. O capitalismo colocou o dinheiro como o seu Deus. A ganância tem sido o alvo de todas as nações. Quanta gente gananciosa. Por isso que a gente tem tanta corrupção, não é verdade? Por isso temos tanta corrupção, desgoverno, mentiras, injustiças, violência e desmandos. Este é o quadro da nossa sociedade. E não é só aqui no Brasil, é no mundo, gente. Esse é o quadro que nós encontramos hoje, da nossa sociedade, que valoriza mais o ter do que o ser. Nós estamos perdendo o real valor da vida e do que realmente é importante.
Isso é muito triste, pessoal. Isso é muito triste. Assim, queridos, na oração de Jesus, há um clamor a Deus. Nesta oração há um clamor a Deus dizendo: Pai, santifica o teu nome aqui na terra, porque o teu nome está sendo tratado com desprezo. Santifica o teu nome na terra. Amigos, essa é a nossa oração em meio ao caos, em meio ao sofrimento, diante daquilo que está acontecendo. Esta é a nossa oração. Santifica, Senhor, santifica o teu nome aqui na terra, porque o teu nome está sendo tratado com desprezo. Essa é a oração que nós precisamos fazer todos os dias. Chega, pessoal, de tantas notícias de crime. Chega de tantas notícias de morte, de violência, de destruição, de mentiras. Chega. O que o mundo está precisando, gente, o que o mundo está precisando saber é que o nome de Deus é santificado. Nós precisamos orar e dizer: age, Pai, age. Age nesse mundo caído, neste mundo perverso, destruído, nesta sociedade corrupta. Santificado seja o teu nome. Então, meus amigos, santificado seja o teu nome. O que isso nos ensina? Primeiro, você que está chegando agora, primeiro, que Deus deve ser reverenciado. Deus deve ser reverenciado. Segundo, a santidade de Deus deve ser manifesta. Terceiro ensinamento. A igreja deve santificar o nome de Deus na terra. A igreja deve santificar o nome de Deus na terra. Pessoal, esse ponto aqui é muito importante, que eu vou mencionar com vocês. Vou falar para vocês. Esse aspecto aqui é muito importante. Veja, a igreja deve santificar o nome de Deus na terra. Pessoal, a religião ensina que santidade é uma questão de controle individual, de domínio completo das paixões. Ou seja, se alguém consegue, por exemplo, controlar a sua sexualidade, então ele é santo, ela é santa. É isso que a religião ensina. Então observe, nós reduzimos a santidade a alguns aspectos da pureza. Entende? Isso é religiosidade, isso é religião. Nós acreditamos que a santidade é uma espécie de elevação do espírito. Muitos, por exemplo, ao longo da história, foram para os mosteiros. Foram se isolar, se isolaram da sociedade, tentando viver uma vida santa. Mas sabe o que eles perceberam? Que o pecado estava na carne deles. O pecado estava na carne. E ali onde eles estavam, atrocidades tremendas eram cometidas. Percebe, gente? Percebe? Porém, amigos, santidade não é algo somente pessoal. É mais do que isso. É também social. Quando nós falamos em santidade, nós precisamos olhar para todas as estruturas da sociedade. É na dimensão social, veja, é na dimensão social que Deus é mais ofendido e desonrado. É exatamente nesse lugar que nós temos que santificar o nome de Deus. E assim nós teremos uma sociedade diferente. Mas o problema é que nós queremos uma santidade só para nós. Esse é o problema. E tem gente que pensa que ser santo é ficar o dia inteiro com a Bíblia aberta na mesa, toda hora que passa ficar lendo versículo,
fica orando e lendo versículo, já não escuta mais música nenhuma, não assiste mais nenhum programa que não seja cristão, já não quer mais ir, não vai mais a uma festa da família que não é evangélica. Percebe? As pessoas pensam que isso é santidade. Porém, pessoal, ser santo não é estar recluso na sua casa. Não. Ser santo é viver na sociedade santificando o nome de Deus. Isso que é ser santo. Então perceba que esta oração, ela mexe com a nossa santidade em dois níveis. No nível do ser e no nível do agir. Eu vou repetir porque eu vou falar sobre esses dois aspectos aqui. Eu vou repetir. Esta oração que Jesus nos ensinou, ela mexe com a nossa santidade em dois níveis. O primeiro nível, nível do ser. E o segundo nível, do agir. Vamos falar sobre o nível do ser. Quem somos? Será que a santidade nos atrai? Quando Moisés ele ficou diante da sarça ardente, ele ouviu Deus falando. Ele ouviu Deus dizendo: tire a sandália dos teus pés, Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está é santo. E Moisés ouviu isso e teve medo, mas a santidade o atraiu. Eu pergunto para você, a santidade tem atraído você? O que é a vida cristã para você? O que é a vida cristã para nós? Algumas pessoas se contentam com a vida cristã apenas frequentando a igreja aos domingos. Tem muita gente se contentando, com uma vida cristã em saber ir para a igreja, em saber cantar cânticos, em ter uma Bíblia nas mãos, em fazer algumas orações. Mas, gente, santidade é coisa muito mais séria. Muitos entendem a santidade como um peso. E logo dizem o seguinte: eu vou até um ponto, mas passando disso, aí é coisa para pastor. Eu vou até aqui, eu vou até a página 5, mas aí até a página 10 é coisa para pastor, não é para mim não. Tem muita gente que diz isso. Porém, Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Por isso, gente, santificado seja o nome de Deus na minha vida. Santificado seja o nome de Deus nas minhas palavras. Santificado seja o nome de Deus nos meus pensamentos. Santificado seja o nome de Deus nas minhas atitudes, nos meus negócios, nas minhas amizades. Santificado seja o nome de Deus na minha vida, na nossa vida. Eu pergunto, será que nós estamos sendo atraídos pela santidade? Ao contrário do que muitos pensam, a santidade liberta. Tem gente que diz o seguinte: olha, eu não quero ser crente porque essa religião não deixa a gente fazer nada. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi. A gente fala: não, esse negócio de ser crente a gente não pode fazer nada. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode sair aqui, não pode ir para lá, não pode ir acolá. Então não vou ser crente não. Ser crente é ser isso, eu não quero. Mas, gente, deixa eu dizer para você, o que nos aprisiona? O que nos aprisiona é outra coisa, pessoal. O que nos aprisiona é a mentira. O que nos aprisiona é o engano, é a ganância, é o dinheiro, são os vícios. Isso sim nos aprisiona. O que escraviza é o poder de Satanás. O que escraviza são os falsos ídolos. O que nos escraviza é o pecado. E pecado é você dizer sim àquilo que Deus está dizendo não. Ou você dizer não ao que Deus está dizendo sim. Isso é pecado, de maneira muito simples. Mas, gente, o nome do nosso Deus liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade liberta, pessoal.
A verdade liberta, a santidade liberta. Por isso dizemos: santificado seja o teu nome. E o segundo nível que eu mencionei para vocês é o nível do agir. Então, veja, eu falei para vocês que essa oração ela mexe com a nossa santidade em dois níveis: no nível do ser e o nível do agir. O que é que significa isso, queridos? Veja, santificar o nome de Deus é viver na justiça. E viver na justiça é ser sal da terra e luz do mundo. O que é que nós temos feito? Não basta carregar o nome de Deus nos lábios, pessoal. Nós temos que expressar o nome de Deus na ação. O que adianta cantarmos louvores aos domingos, nos cultos que frequentamos, e tratar mal as pessoas? Hein? O que adianta apresentarmos todos os domingos as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor, e termos ódio das pessoas? Temos raiva, não desejar se relacionar com ninguém, ter problemas com os irmãos, não acertar os problemas. O que adianta? O que adianta isso, queridos? O que adianta irmos à igreja, mas continuarmos fazendo negócios ilícitos? Para que sermos cristãos se nós não estamos dispostos a santificar o nome de Deus? Então, gente, é na ação que santificamos Deus. Esse é o nível do agir. É na ação que nós santificamos o nome de Deus. Você sabe qual é o grande projeto de Deus? É que essa sociedade seja santificada no nome de Jesus. E será que nós temos praticado atos de justiça? Será? Será que nós temos transbordado em amor? Será que nós temos priorizado o reino de Deus? Então veja, essas duas dimensões que eu falei para vocês, o ser e o agir, elas estão interrelacionadas. Nós só podemos expressar santidade neste mundo caótico se primeiro a tivermos em nossa vida. Essa foi, por exemplo, a experiência de Isaías. Quando Isaías se deparou com a santidade de Deus, ele reconheceu o seu pecado e ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E aí a Bíblia diz que Deus pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías. Tocou. E disse: o teu pecado foi tirado e a tua iniquidade foi perdoada. Isaías foi tratado no ser. E então Deus disse: agora vai, agora age. E aí Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui. Gente, é isto que significa santificado seja o teu nome. Vocês estão entendendo? É isso. Ou a igreja entende que a santidade de Deus só será expressa ao mundo através dela, ou nós envergonharemos este nome. Se nós não estivermos dispostos a santificarmos este nome na terra, não faz sentido a gente ir à igreja. Gente, a santidade levada ao mundo depende da gente, depende de nós. Maravilha até aqui? Santificado seja o teu nome. O que é que isso significa? O que nós estamos estudando, a segunda frase da oração do Pai Nosso. Nós estamos numa série de mensagens, para quem está chegando agora. Nós estamos numa série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Semana passada vimos a primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. Hoje a frase é, santificado seja o teu nome. O que é que isso nos ensina? O que é que isso significa, santificar o nome de Deus? Santificado seja o teu nome. Primeiro, nós vimos aqui, primeira coisa que nós vimos, Deus deve ser reverenciado. Segundo aspecto, a santidade de Deus deve ser manifesta. Terceiro ensinamento,
A igreja deve santificar o nome de Deus na terra. E agora o quarto ensinamento, importante também para a nossa vida. O nome de Deus tem prioridade. Santificado seja o teu nome, significa que o nome de Deus tem prioridade. Anote isso. Amigos, como eu mencionei na semana passada, a oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em duas partes. Duas partes. A primeira parte trata da causa de Deus, ou seja, do nome de Deus, do seu reino e sua vontade. Versículos 9 e 10. Aí a segunda parte desta oração, segunda parte, trata da causa do homem. Ou seja, do pão nosso de cada dia, do perdão, da tentação e do mal. Versículos 11 ao 13. Então, a oração do Pai Nosso ela pode ser dividida em duas partes. A primeira que trata da causa de Deus e a segunda da causa do homem. Na oração do Pai Nosso, a glória de Deus vem em primeiro lugar. E depois, as necessidades humanas. Todas as vezes que nós invertemos essa prioridade, as coisas vão mal. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus ensinou. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas tem muita gente invertendo. O problema, queridos, é que por causa da nossa natureza egoísta, nós queremos ser atendidos em primeiro lugar. E nós ficamos magoados e frustrados quando nós não somos vistos ou lembrados. Nós temos invertido as prioridades. Nós queremos as coisas e não o reino de Deus e a sua justiça. Nós pensamos em nós mesmos. E Deus não entra por esse caminho. Deus não entra por esse caminho, meus amigos, meus irmãos. Porque a glória de Deus vem em primeiro lugar. E nesta oração, Jesus deixa muito claro para nós essas coisas. Como eu disse, a oração Jesus aqui divide em duas partes. Primeiro trata da questão da causa de Deus. E segundo, trata da causa do homem. E não ao contrário. Entendem isso? Agora, quando Jesus diz santificado seja o teu nome, ele está dizendo que a prioridade é o Senhor. É isso que ele está dizendo. A vida cristã é entender que o nome de Deus precisa estar em primeiro lugar, gente. E ele é mais importante do que o nosso nome. O que isso significa, pessoal? Significa dizer que eu vou abrir mão de desejos pessoais em nome do desejo de Deus. Significa que eu vou abrir mão de prazeres pessoais em nome do prazer de Deus. Significa que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto para fazer as coisas que Ele gosta. Enfim, eu vou dar prioridade ao seu reino. Eu pergunto para você, onde é que você gostaria de estar nesse momento? Onde? Aonde? Será que tem lugar mais importante para estar do que na presença do Senhor? Você tem dado prioridade ao reino de Deus? Pergunto. Quando dou prioridade à vontade e ao reino de Deus, amigos, então aí eu posso orar. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Enfim, meus amigos, queridos irmãos, eu quero concluir esse nosso pensamento para orarmos. A Bíblia diz, gente, que um dia Deus mesmo vai cumprir o seu projeto e vai santificar todas as coisas. O texto lá de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 e 23, diz o seguinte: assim diz o Senhor, não é por causa de vocês, a palavra de Deus está dizendo,
Não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer essas coisas, mas é por causa do meu santo nome, o Senhor estava dizendo, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, disse o Senhor, o qual foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do Senhor, queridos. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos de todas as nações. Ezequiel 36, 22 e 23. Versículo que eu li aqui. Gente, o mundo verá isso se cumprir através de nós, a igreja, e compreenderá que o nosso Deus é santo. Então, quando você orar, santificado seja o teu nome, lembre que Deus tem que ser honrado através das nossas atitudes. Lembre disso. Lembre que é a nossa tarefa santificar o nome de Deus no mundo. Lembre que santificar o nome de Deus é dar prioridade a Ele. Talvez você esteja vivendo uma vida que envergonha e não honra o nome de Deus. E hoje você pode se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor e dizer: eu quero viver santificando o teu nome, Senhor. Eu quero viver uma vida que honre e glorifique o teu santo nome. Que assim seja, em nome de Jesus. Agora no final, alguém me perguntou sobre o texto que eu citei, Ezequiel 36, versículo 22 e 23. Para você que chegou agora, mais para o final, nós estamos numa série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso, pessoal. Oração do Pai Nosso, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 13. É a segunda frase da oração que nós estamos ministrando. A primeira foi na semana passada. Pai Nosso que estás nos céus. Hoje falei sobre a segunda frase que Jesus nos ensinou a orar. Santificado seja o teu nome. Lembrando, como alguém me perguntou aqui, se vai ficar registrada essa live, volto a repetir, as minhas lives elas ficam registradas no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Depois acessa lá, me acompanhe no canal no YouTube, e você já tem a primeira mensagem, Pai Nosso que estás nos céus, está lá, a primeira parte, oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, parte 1, você pode já acompanhar e assistir a primeira mensagem. Tá bom, gente? E assim vai. Todas as mensagens estarão, sim, no meu canal no YouTube. Vamos orar, pessoal? Pai, que te agradecemos e louvamos o teu nome nesta manhã, por esta palavra, pelos desafios que ouvimos aqui. E nós queremos santificar o teu nome. Através da nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas ações, que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Ti, que as nossas atitudes sejam agradáveis a Ti. Oh, Pai, nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. Limpa tudo aquilo que está podre, que está sujo na nossa vida. Oh, em nome de Jesus, que o Senhor, nesta manhã, derrame bálsamo sobre nós, cura, restauração, perdão, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou de todas as injustiças. Nós Te agradecemos pelo perdão que o Senhor sempre nos oferece. E nós queremos caminhar de um jeito, de uma maneira que agrade o Senhor, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Nós queremos viver esta vida. Purifica-nos, restaura-nos, levanta-nos, Pai, e abençoa cada um de nós. Esta é a minha oração. E santificado seja o Teu nome. Esta é a nossa oração. Esta é a nossa oração. Oh, Pai, santificado seja o Teu nome.
Nós queremos nos lembrar que Deus tem que ser honrado através das nossas atitudes. Oh, Pai, nós queremos nos lembrar que a nossa tarefa é santificar o nome de Deus no mundo. Nós queremos trazer isso à nossa memória. Oh, Pai, nós não queremos viver uma vida que envergonha e não honra o Teu nome, Senhor. Mas nós estamos aqui para sermos lapidados, sermos trabalhados, sermos transformados por Ti. E eu creio que o Senhor está fazendo isso nesta manhã. Eu te agradeço por todas as coisas e te peço a Tua bênção. Peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, que guie cada um deles, proteja, abençoa, levanta, fortaleça, Senhor, cada um dos meus irmãos. Que eles tenham uma semana muito abençoada na Tua presença. Eu oro e eu te agradeço por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. A Ti honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Amém.